E seja muito bem-vindo a mais um Beleza Pod. Hoje um pouquinho diferente, né? Iniciamos aqui comigo, Victor Abbe, CEO da ProHub, numa responsabilidade gigantesca de conversar com eles, que são os oficiais hosts deste projeto, que é a Grace Raquel, fisioterapeuta, dermato funcional, e Leonel Brosa, biomédico e esteta. Deixa eu tentar te explicar um pouquinho. O negócio é o seguinte, ao longo desse projeto, vários episódios feitos, e nós aqui no nosso estúdio de verão colocamos a ProHub. Eles vieram de Porto Alegre ao litoral para contar um pouquinho da sua história. Hoje a mesa virou. Sejam muito bem-vindos ao programa de vocês. Muito obrigado, Victor, pela apresentação aí. E valeu pelo convite e ter aceito também, né, fazer esse projeto aí, ó, acho que, nossa, muito... e dá um nervosismo da gente estar aqui do outro lado. Vocês não viram os bastidores? Vocês não viram os bastidores, chegaram a me deixar nervosos com essa grande responsabilidade. E vocês fizeram algo muito diferente, tá? Me colocaram numa situação diferente, porque é um programa onde não fui eu como convidado a trocar uma ideia, eu fui colocado do lado inverso da mesa para fazer com que vocês contem um pouco da história de vocês como profissionais, que vocês falem um pouco desse projeto lindo que está se espraiando, né? Saindo um pouco dos estúdios, entrando na área de eventos, cobertura de eventos na área da estética. Me falem um pouquinho, o que é o Beleza Pod? Bom, primeiro eu quero parabenizar aí tu e a tua equipe maravilhosa, que sempre nos recebe de braços abertos. Então, ProHub é um estúdio que a gente tem a honra de ter como parceiro. Então, a tua equipe sempre nota 1000. Quero parabenizar todos aqui, mais uma vez, aí que conhecem nossos convidados pelo nome, tratam todos com muito carinho. E a gente vê um crescimento muito grande através, né, da nossa parceria ProHub, Instituto Thomas Bosa e Grace Raquel também. Então, parabéns aí por essa proposta nova de trazer os pods para a praia. Então a gente adorou a ideia e a gente fazia muito tempo estava pensando, uma amiga deu a ideia de trocar aí de lugar de mesa e nos apresentar e falar um pouco sobre a nossa história, o nosso trabalho. Afinal, quem é o Leonel, quem é a Grace, como surgiu o Beleza Pod? E para quem, com quem vocês estão comunicando e, principalmente, quais são os objetivos de vocês com esse projeto, né? O que tem por trás dessa estrutura de chamar profissionais e trocar uma ideia sobre esse mercado de vocês? Mas vamos lá, o que é o Beleza Pod? O que é o Beleza Pod? Então, o Beleza Pod surgiu de uma conversa aí de happy hour, uma conversa de várias, bar, né? De várias conversas de happy hour, assim. Onde eu e o Leonel, a gente saía depois da nossa aula da universidade, ia tomar um chopp, ia comer uma pizza, ia conversar sobre os nossos desafios. E a gente se via muito enfrentando as mesmas situações, com os mesmos desafios, os mesmos objetivos, temos as mesmas metas. E a gente fazia uma troca muito gostosa. Eu me lembro de várias vezes dizer, Léo, isso acontece contigo também, eu não acredito. E daí a gente começou a ver que sim, que isso poderia ser expandido, a gente poderia pensar em novas coisas para a nossa área. Então, como é que o profissional da área da estética ele trabalha? Ele trabalha muito sozinho, né? Ele tem a sua clínica, ele tem o seu consultório, ele vai de manhã cedo, ele trabalha 12, 14, 16 horas às vezes, e ele não tem com quem trocar. Então, a gente se vê de uma forma muito individual. E o Beleza Pod surgiu para isso, para a gente ter essa troca com vários profissionais que nos inspiram, e a gente sempre gosta desse slogan. A gente traz pessoas que nos inspiram e que vão te inspirar também. E assim nasce esse projeto lindo, que tem 3 meses, mas que a gente tem muito orgulho de dizer que a gente já tem aí várias 1000 visualizações, tanto de reels como episódios. E começaram a surgir muitos convites e a gente fica muito feliz com cada um deles. Isso não tem preço, né? Isso é um reconhecimento que a gente está tendo que nos fez crescer mais e mais aí. E o Beleza Pod, nessas conversas, né, que eu e a Grace a gente tinha, era porque a gente sai para o mercado de trabalho, a gente começa com um conhecimento muito técnico, né? Mas o que é o mercado de trabalho? O que é você se vender? E esse outro lado a gente não tem, né? E aí nesse bate-papo, que eu digo que a gente ia chorar as pitangas, né? A gente começava a conversar e um ajudava, auxiliava o outro naquilo que podia e dava uns conselhos, segue por aqui, vai por ali, né? Porque a gente sai muito cru.
na verdade, para o mercado. E desse bate-papo que a gente começou a ter meio que rotina, surgiu a ideia do pod para incluir outras pessoas do qual a gente pudesse também compartilhar dessa história, compartilhar da história do outro e poder, né, ali oferecer isso para as outras pessoas, né, porque é um crescimento que a gente faz junto com alguém que já passou por situações do qual nós, como profissionais, como empreendedores, a gente já tenha passado. Então, foi aí que surgiu, né, o Beleza, para ali uma lacuna que a gente viu. É uma comunidade. E surgiu para sanar ali uma lacuna que muitas vezes a gente não tem aonde a gente vai adquirir isso ou saber de pessoas que entendam sobre isso. Então, isso é uma vitrine para o mundo, né, porque a internet a gente sabe que não tem limite, né? Então, o Beleza Pod ele surge quando eu e o Leonel a gente começa a falar sobre os podcasts que a gente gostava. Então, a gente fazia uma troca. Eu vi esse podcast, tu tem que ver também. E daí eu me lembro exatamente qual foi o dia que a gente decidiu fazer o Beleza Pod. Eu estava voltando de carona com o Léo e daí a gente começou a falar sobre os nossos sonhos. E dentro dos nossos sonhos estava um podcast. Isso foi, numa quinta. Numa sexta-feira, eu agendei vários estúdios, conheci vários estúdios. A gente, então, conheceu várias pessoas desse meio. E daí, quando a gente senta contigo para conversar, Vitor... Aí, brilha e fecha. É porque você foi muito certeiro ali. Até então, eu e a Grace, a gente estava com uma ideia. Não, a gente quer fazer um bate-papo gostoso, só isso. A gente não tinha ideia de como que isso ia... Estratégia, de como isso ia nos vender. Impactar as pessoas, como isso ia colocar você se posicionar no mercado. Né? E acho que esse ponto foi essencial, tanto para a escolha do estúdio, da ProHub, né? Por você nos apresentar. A gente chegou apenas com uma ideia ali e você, não, vamos estruturar essa ideia e vamos... como é que se diz? Comercializar, vamos tornar isso um negócio, né? E aí, até então, a gente não tinha isso como ideia de negócio. Sim. Sim, vocês tinham como a ideia de prazer. Prazer, exatamente. De hobby. Exatamente. Que sabe? Também, né? Ao mesmo tempo, e trabalho bom é esse, né? Exato, que ao mesmo tempo ia gerar uma autoridade, porque nós estaríamos conversando com outras autoridades de outros assuntos. Sim. Né? Então, a gente foi mais por essa linha de raciocínio e acabou que... Mas tu sabe, Leonel, que tu comentou agora há pouco sobre o quanto o profissional ele sai do processo de formação com a ideia e o conhecimento completamente técnico e é jogado no mercado de uma forma, bom, agora te vira. Tem toda uma parte de administração financeira, administração comercial, relacionamento, network envolvido com isso, né? Uma parte estratégica de tu pensares quem eu consigo conectar ao meu negócio que possa ajudar com que eu cresça e eu ajudar essa pessoa a crescer. Então, isso são coisas e experiências que a gente só vai pegando ao longo do dia a dia, na labuta, né? E aí vocês se juntam para trazer isso e buscarem novas experiências. Eu acho que realmente tem uma entrega de muito valor, né, para quem é da área. E essa troca, esse network te faz crescer muito, assim, às vezes numa simples conversa você tem o insight que você precisava ter lá para dentro do teu negócio, sabe? Então, eu acho isso muito legal. É a mesma história do cowork, né? Tu vai para um cowork, entre você ficar trabalhando dentro de casa, né? Quem pode trabalhar em home e talvez você ir principalmente quem precisa de criatividade, tudo mais, ir para um ambiente de cowork e ter esse convívio, ter essa criatividade através de outras pessoas, isso é magnífico, né? Lembrando aqui que nós estamos no Spotify e cada episódio nosso é um aulão sobre estética, sobre marketing, sobre negócios. Então, vocês não podem perder, né? Estão viajando, estão de férias. Nos ouçam aí no Spotify, nosso canal é o Beleza Pod, ou nos assistam aí no YouTube, né? Já deem o seu joinha, já encaminha lá para a amiga que precisa de algumas palavras, que também é fisioterapeuta ou que é biomédica recém-formada, ou está trabalhando em outra área e está pensando em fazer uma transição de carreira para a área da estética. Ela precisa nos conhecer e saber um pouco mais sobre a nossa história. É imperdível. E tu falou do cara que vai pro coworking, né, para fazer essa, mas o cara tem que estar com a mente aberta para fazer essas relações, senão ele é só mais um pontinho lá no meio trabalhando sozinho dentro do computador dele. Eu queria comentar uma coisa, porque dentro de um mundo, e vocês vão entender
minha posição de muitas vezes alguns falsos gurus. Eu quero saber um pouquinho da história pregressa de vocês, um pouco daquilo que vocês de formação fazem, aquilo que vocês construíram ao longo dessa trajetória que chancela de fato realmente a posição que vocês tomam frente ao Beleza Pod, a esse projeto incrível. Me fale um pouquinho de vocês. Começa aí, Grace. Então, eu sou de uma família super simples, do interior, da região ali nordeste. Então, sou filha de mãe solteira, ela serviços gerais a vida inteira. E fui atrás de financiamento para fazer uma faculdade. Eu queria vencer, eu queria estar no jogo. Eu sou super ambiciosa, tenho os meus sonhos, quero todos eles realizados. E fui, então, fazer uma faculdade. Na época, fiz fisioterapia, mas hoje faria uma na área da estética, da biomedicina. Não faria fisioterapia novamente. Mas sou apaixonada aí pela área de eletro, que a fisioterapia trabalha bastante. Então, me formei na fisioterapia, como todo recém-formado, fui bater nas clínicas, né? E começo aí no mercado há 16 anos atrás. Então, foi o início ali da área da estética, estava tudo começando. E eu peguei todo esse começo. Eu trabalhava 12, 14, trabalhava 16 horas dentro de uma clínica, mas lá eu aprendi. Lá eu tive toda a prática, lá eu trago os meus casos para as minhas aulas, lá eu fiz escola. Então, trabalhei numa clínica, depois estava ali, já era gerente, já estava num cargo que eu não conseguia mais crescer, e resolvi enviar alguns currículos. E um desses currículos foi para a universidade, que eu estou há 10 anos, 11 anos agora. E me chamaram, e eu me lembro assim, quando me chamaram para dar aula, eu mega tímida. Mas pensem assim, ó, eu sou um pouco tímida até hoje, tá? Eu trabalho bastante essa questão de comunicação. É uma timidez só, eu acho incrível isso. Mas eu trabalhava, na universidade, eu pedia para os meus colegas não me olhar nas apresentações, eu fazia vários combinados de tão tímida que eu era. E daí, quando surge essa oportunidade de dar aula, eu pensei, tá, agora eu tenho que vencer esse meu medo de falar em público. Vamos lá e vamos para esse desafio. E ali também, aprendi bastante dando aula, faço mestrado também em promoção da saúde, e a minha área são as novas tecnologias. Então, eu sou apaixonada pelos equipamentos da eletroterapia, ultraformer, Lavian, laser de epilação. Então, tudo que tem de novidades na área de eletro, eu sou apaixonada. Eu gosto de pegar um equipamento, estudar sobre ele e ensinar sobre esse equipamento de forma fácil e simplificada. Então, cada aula minha, eu trago toda a minha experiência de 16 anos, eu trago todos os meus casos clínicos, mas, principalmente, eu te explico de forma fácil o que tu acha difícil. Então, eu acho que isso é uma marca minha, de eu transformar esse conhecimento, de tentar passar o mais fácil para o meu aluno. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma troca muito gostosa. Eu sou, assim, super afetuosa com as minhas alunas. Eu digo que elas são minhas filhas, né? É o legado que eu deixo. E a gente tem troca de mensagem, a gente tem troca de casos clínicos. Eu tenho uma relação muito próxima com as minhas alunas que me motiva, que me deixa mais motivada para cada aula aí. Então, as minhas alunas são tudo para mim, são as minhas lindas que estão sempre aí me incentivando, inclusive no podcast. São grandes fãs nossas aí. E eu tenho uma história bem interessante, assim, que no início sempre fui muito tímido, e no início da faculdade eu não apresentava nenhum trabalho que tinha que falar na frente. Eu ficava sem nota, eu ia para exame, eu fazia o exame e tal, mas eu não apresentava trabalho. E aí depois, o primeiro trabalho que eu apresentei foi depois que aquele mata a aula, vai lá, toma uns uns gorozinhos lá, e aí eu volto para a sala de aula e eu apresento o trabalho. E o professor ainda me diz, eu não sei o que você tomou, mas pode continuar, porque deu certo. E, então, eu fiz biomedicina, sou de uma família natural de Espumoso, né, na região norte do estado, e fiz meu curso em Carazinho, e depois eu comecei... E aí, em 2009, estava começando esse projeto da biomedicina estética. E eu, na época, pensava, biomédico, fazer estética? Não, isso aí não vai dar certo, isso aí não vai vingar, né? Não é o que eu busco. Eu tinha o sonho de ser um pesquisador e tudo mais. Mas aí a gente se esbarra com algumas coisas do qual tu vai ser pesquisador como no Brasil,
né? Beleza, tem várias instituições de fomento, a pesquisa e tudo mais, mas viver e querer usufruir e ter uma boa qualidade de vida, às vezes se torna um pouco mais difícil, sabe? É um caminho a ser galgado ao longo do tempo. E você tem que estar disposto a isso. E eu não estava disposto. Quando em 2010 eu me formei, em 2010 ainda saiu o primeiro curso na região de biomedicina estética. E aí eu fui direto fazer os cursos. Não tinha nem pós ainda na época. Eu digo que eu trabalhei um ano praticamente na ilegalidade, que a gente não tinha pós, né? E se defendendo de acusações de médicos e tudo mais. Enfim, foi um rolo. Em 2012 eu comecei a minha pós-graduação e aí eu finalizei ela em 2014, primeira pós que surgiu ali em Porto Alegre, e em 2012 surgiu essa parceria de eu fazer a clínica em Porto Alegre. E eu já estava com a clínica no interior, uma clínica montada, com equipamentos, tudo. E na primeira aula que eu vou dar para uma turma de pós-graduação, que estava depois da minha, porque eles não tinham professores, então me chamava, eu ainda fazendo a pós. E eu chego para dar aula e uma das meninas, e o que tu vai fazer com a tua clínica do interior? Tu não quer vender? Eu falei, olha, até então não tinha pensado. Nem tinha passado pela minha cabeça. Eu ia tocar as duas como desse. E ali eu decidi, não, eu vou vender. Quer comprar? Ela, então, meu namorado mora em Espumoso, né? Então, quem sabe a gente faz negócio. E ali, acho que deu 3, 4 meses, a gente fechou o negócio e vendi a clínica no interior. E aí eu venho para Porto Alegre. Aí eu venho em definitivo. Isso em 2014. Né? E aí de lá, depois a Grace, eu não sei como que ela me achou. Eu já vou contar. Eu não sei como que ela me achou, mas do nada eu recebo um convite para ir dar aula na Unisc. Isso foi já em 2019, né? E a Grace lá me chamando para dar aula, eu pensei, nossa, vou, né? Foi tu que achou ele para dar aula lá? Não, ele não sabe como eu conheci ele. A gente estava lembrando agora, vindo para cá, ele não lembrava. O Leonel... Ele não lembro ainda, tá? Eu não lembro da situação. O Leonel, ele não foi dar uma disciplina, ele foi convidado por uma professora da universidade para falar sobre como empreender, né? Era uma aula, não lembro qual era a disciplina, porque não era uma... E eu vi ele no corredor, eu vi ele dando a aula, porque é um bloco só, o mesmo andar ali. E daí as alunas vieram me dizer assim, prof, veio um biomédico, que é um mega empreendedor, e daí ele falou sobre todos os aparelhos que tu fala em aula também, que tu gosta. Ele também é apaixonado pelas mesmas tecnologias. E eu, na época a gente não tinha esse? Muito essa parte dos invasivos, né? Sim. Tava iniciando ali, então a gente ficava meio que na camufla. Faz, mas fica de lado, né? Então vamos trabalhar com as tecnologias e aluga aparelho. Na época era o Vela Shape. Invasivos de injeção? De injetar. Injeção mesmo. E aí, na época, eu era muito dessas tecnologias, né? E daí eu já tinha, então, visto o Leonel de longe, não tinha sido apresentada, já tinha o feedback das alunas. E daí, na universidade, eles começaram com o curso de biomedicina, mas não tinha ainda biomédico esteta. Daí, o que eles fizeram? Eu era professora das disciplinas e eu convidava alguns biomédicos para ministrar essa parte que eu não poderia, de injetáveis, de botox, de preenchedor, de intradermo. E daí eu ligo para o Leonel e faço o convite para ele. E então ali começou, né? A gente começou a dividir as disciplinas, a gente começou como colegas, mas logo a gente se tornou grandes amigos e depois partimos aí para os raps, para as conversas e acho que foi mais ou menos nessa época ali que aí liberou os invasivos também para a parte da bio e aí sim eu me encantei porque é quase que um trabalho de você ficar pegando argila e moldando. Sim. Sabe? Então Sim. você fica... Não, acho que daqui dá para colocar um pouco mais de ácido hialurônico. Então vai lá, você se torna esculpindo faces ali, sabe? Então, tipo, ali eu me encantei e hoje, né, eu tenho o instituto, daí posteriormente a tudo isso, né, mestrado e tal, eu resolvi montar um instituto, porque eu já estava alugando clínicas em Porto Alegre para dar aula, né? E aí eu pensei, não, na época eu estava montando essa clínica,
que era um instituto, que até então não era instituto, ia ser uma clínica. Qual é o conceito de instituto, só para... Instituto é porque é clínica, mas também tem a sala de aula e tem toda essa parte preparado já para receber alunos e dar aula. Né? Que legal. E aí, até então, eu não ia fazer o instituto, eu ia fazer só uma clínica, ia botar um salão de beleza junto. E aí eu pensei, para que eu vou botar um salão de beleza? Vou ter outros profissionais terceirizados, alguma coisa assim, enquanto eu posso ser todo a minha empresa. Ao invés de eu ficar pagando aluguel fora, né, para alugar uma clínica, para alugar um espaço, eu pago meu aluguel sozinho e estou aqui sozinho. E aí foi o que eu fiz o instituto. E aí eu tenho os cursos agora voltados principalmente para a harmonização facial, que é o meu carro-chefe, e também para outros professores, né, que é o meu caso da Grace também, que também dá aula lá no instituto. E agora já, né, de primeira mão, a gente tem uma pós-graduação com certificação pelo MEC e tudo mais. Então, assim, a gente está indo, né? Vamos indo. Então, eu consigo fazer uma pós-graduação no teu instituto. Consegue. Tudo. Com certificação. Chiquérrimo. Não é? Então, é muito chique. A gente é metido. A gente pode esperar produtos online vindo daí? Como é que é Com isso? certeza. Sim, daí a gente tem uma história aí, né? Eu comecei, então, no mundo online com uma aluna que me pediu um curso ali durante o período da pandemia, 2020. O curso dela foi cancelado, um curso presencial, e ela me vem com essa proposta: prof, me dá essa aula de forma online no Google Meet, e eu aceitei. A Jana, então, foi minha primeira aluna no online. Dessa forma, nasce, então, Grace com os cursos ao vivo, né, os cursos online. Então, já tenho aí um e-book sobre os segredos do home care da pele perfeita. Esse e-book já está à venda. E já tem um curso que em breve vai estar no ar, que é sobre limpeza de pele, todo passo a passo, com novas tecnologias, trabalhando a experiência, os 5 sentidos do seu paciente. A gente vai trabalhar nessa tua limpeza de pele. Tá imperdível, um curso que tá assim, ó, perfeito. Onde é que eu acho isso, hein, Tia? Logo em breve tu vai encontrar. Mas e o e-book? O e-book já está no Hotmart, então eu posso mandar aí para vocês um cupom de desconto. Beleza, pode. E daí vocês vão ter um super desconto aí no meu e-book. Isso, é sobre isso. E deixa eu perguntar para vocês, depois desse encontro maravilhoso, uma história incrível que vocês contaram agora, eu não conhecia esse teu lado empreendedor, tu vê, né? A gente tem convivência e eu não sabia que tu já tinha. Mas eu no meio desse processo, né, eu fui trabalhando esse meu lado empreendedor, né? Eu queria muito levar um curso de pós-graduação lá para a minha cidade. Quando eu vi que tinha um pessoal lá em Espumoso movimentando para trazer um curso de pós para a cidade, o que eu fiz? Eu inscrevi minha irmã. Que era gestão de empresa, né? Meu pai já tinha falecido, nós estava tocando as lavouras, né? Mas a gente não tinha essa noção de administração e tudo mais. E aí o que eu fiz? Eu matriculei a minha irmã para ela ir fazer. Só que ela não foi. E aí, não tinha como cancelar. É aquelas coisas que você paga a multa, então você tem que seguir. E aí o que eu fiz? Eu fui no lugar dela. Aí chamava a Fabiana. Então lá, o Leonel. E aí que foi a pós em gestão empresarial que eu fiz, e ali eu pensei, cara, isso aqui é muito bom. Você discutir ideias, você pensar pelo teu negócio, e isso realmente dá um prazer, assim, sabe? E ainda mais quando é uma coisa muito mais high-tech, como eu vejo que você é total, assim, né, high-tech com relação às redes, né? E eu já não tinha tanto essa visão. Então, para mim, foi muito processo de desconstrução, né? O fato de você se desconstruir. Até como professor, durante a pandemia, que foi um amadurecimento a forceps, né? Eu entrei na faculdade para dar aula, né, como professor contratado, na pandemia. E aí você está lá acostumado com as aulas expositivas, e aí você vai pro virtual. Pronto. E aí segue, ali, Jesus do céu, foi onde eu branqueei os cabelos. É uma timidez só, né, o rapaz? Bom, daí essa semana a gente teve um convite aí que nos deixou super felizes de levar o Beleza Pod nos eventos, né? Então tem uma nova franquia no Rio Grande do Sul, que eu ainda não posso falar o nome, mas nos convidou
aí para participar, para estar entrevistando, para o Beleza Pode estar no evento lá ao vivo deles. Então a gente está super feliz com esse crescimento Uma cobertura. do nosso podcast. Então você aí de casa que está assistindo o nosso pod, vocês também podem levar o podcast para o evento de vocês, para a clínica ou, enfim, algo que a gente consiga lá fazer uma transmissão, fazer uma Levar para o cobertura. mundo o que está acontecendo ali Exato, dentro. exato. E muito legal que tu consegue manter o evento em alta, mesmo depois dele ter acabado, até a versão do ano seguinte, porque os conteúdos continuam saindo, as coisas que foram ditas lá dentro, os palestrantes, os parceiros, os participantes, tu mantém vivo e em alta o evento ao longo do ano. Então, cara, é uma baita oportunidade, inclusive para ti que é dono de evento, pensa o seguinte, é mais uma área de exposição para os teus parceiros comerciais. E é aquilo que você falou na primeira vez que a gente foi lá no estúdio, né? A gente não tem a dimensão da internet. Não tem. Não tem. Tu te perde, tu não sabe até onde aquilo foi compartilhado, quem de fato viu e participou. E quando tu começa, curioso, a fazer uma avaliação dos números e quando vê alguém, tu acaba te impressionando com as pessoas que te viram, né? E que às vezes não é muito número, é qualidade, né? Eu e a Grace, a gente estava num curso agora há pouco e foi bem legal assim o feedback, porque a gente nós chegamos no curso e um pessoal um casal que estava no curso, eles falaram: vocês são do Beleza Pod, vocês são do podcast, aquele que fala sobre as belezas, as conexões. E nós sim, a gente veio no curso por conta de vocês, porque a gente assistiu o podcast de vocês, que vocês estavam entrevistando o doutor tal, e eles estavam lá dando esse feedback pra gente. Verdade. Foi muito gostoso, foi bem legal. Eu fui atacada no banheiro também, tá? Agora eu tenho fãs em todos os lugares. Tu é aquela do podcast, e daí começaram a falar e elogiar. E isso, nossa, assim, nos deixou muito felizes por essa troca. Né? Reconhecimento, as pessoas troca. já nos conhecem. Bom, daí a gente tem também aí outras novidades que talvez vocês já saibam, mas não custa a gente lembrar, né? Que o podcast, o Beleza Pod, ele vai para dentro dos congressos, entrevistando as maiores referências na área de harmonização facial e corporal. Ou seja, o podcast ele vai para o evento que vai acontecer no dia 23 de março, que é um super evento, 20 palestrantes do Brasil inteiro, os maiores nomes na área da estética vão estar no Beleza Pod sendo entrevistados. São 12 horas de ao vivo de Beleza Pod. Então, como é que vai ser a dinâmica nesse dia? O palestrante faz a sua palestra lá no palco, sai do palco, vem para a nossa sala. A gente tem uma sala lá que está sendo preparada por uma arquiteta, uma sala linda. São chiques, viu? A gente é muito chique. A gente não pode perder, né? A gente tá lá naquela baita estrutura da ProHub, né? A gente não pode decair, né? Então, a ProHub vai estar lá junto com a gente, então a gente não pode... Não pode ser uma parede, só uma parede não. Não pode, não. Parede, Me nego a sentar numa cadeirinha lá, não pode. Então, vocês vão estar nos acompanhando aí nos maiores eventos do Brasil. Então, dentro dos congressos vai ter o espaço do Beleza Pod e nós vamos estar aí nos maiores congressos com os maiores nomes na nossa área. Que é o mínimo que merecem, né? É o mínimo que esses palestrantes e que vocês merecem. Ter uma troca com gente de alto escalão, de conversa, de conhecimento, né? De tempo de mercado. Dupla, eu quero saber o seguinte, futuro. Futuro é uma baita coisa, né, tia? Porque a gente vai criando os projetos, a gente vai galgando, a gente vai andando step by step. Para onde, hein? Qual é o objetivo? Para onde tu quer ir, Grace? Bom, eu quero continuar aí dando muitas aulas como prof. Então, eu sou prof lá da pós do Leonel, que em breve vai ser inaugurada. A gente vai colocar aqui os links e tudo. E eu tenho um projeto que eu tenho pensado muito nele, com muito carinho, que o Leonel nem sabe, agora ele vai saber. Que esse final de semestre eu vi que a minha aluna, ela não quer só conhecimento, ela tem vários cursos de marketing que ela pode fazer, mas que diariamente ela tem que ter uma palavra de força e incentivo. E então, dessa forma, hoje tem o nome de Empodera Esteta, mas eu tenho certeza que vai crescer bastante e eu vou colocar em ação esse projeto. Então, logo, logo, a gente vai ter alguma coisa aí, tá? Não sei, pensei em diariamente colocar alguma postagem falando sobre a minha experiência e passando força e incentivo, que eu acho que é o que um empreendedor na área da estética precisa diariamente.
Injeçãozinha de ânimo todos os dias é bom, né? Importante. É bom e necessário. Né? Necessário. Tem algumas outras injeções que também são necessárias. Mas aí E a nossa área aí de cursos online vai crescer bastante. Então, a gente já tem vários cursos aí agendados, várias gravações. O nosso tempo é bem restrito, então a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Mas a gente prepara cursos aí que vão transformar a vida de vocês, assim como a nossa vida vem sendo transformada, né? E então a gente quer passar toda essa experiência com marketing, com os nossos maiores parceiros, a gente quer trazer isso tudo para vocês. E aqui a gente não esconde o jogo, não. A gente entrega tudo em cada aula. É isso aí. E então, vamos lá, futuro, né? Cara, olha, final de 2023, a gente fez né, eu e um amigo meu lá do Instituto, a gente parou, a gente analisou a nossa trajetória de 2023, que foi desafiadora. E aí eu concluí que 2023 foram os passos necessários que a gente precisou fazer, o movimento necessário que a gente precisou, os cortes necessários que a gente precisou fazer em prol de dar passos mais sólidos para esse próximo ano, né? E agora eu só preciso estruturar tudo o que a gente já tem em andamento. O curso online, né? O curso de toxina online, toxina Botox, né? Também teremos a pós-graduação, né? E ainda de quebra ainda tem mais ainda a graduação, né? Que nós estamos aí como profs. Então, para um futuro agora, assim, é basicamente isso. É continuar. Lembrando que essa pós-graduação aí, eu sou professora e ela é diferenciada. Ela vai ter uns parceiros aí. Nossa. Quando é que ela starta? Agora 2024-2, então em breve a gente já tá... Segundo semestre já pode se matricular. Já. Que loucura. Então você, profissional da saúde, odonto, médicos, biomédicos, é para o profissional da saúde, sabe? E a gente vai ter, assim, a gente está com muitos parceiros, né, Grace? E aguardem aí que vem novidades, não posso falar. Deixando na curiosidade, quantos alunos podem se matricular? Qual é o espaço de... Então, o espaço, em princípio, é gigante, tá? Então, assim, É por aí os parceiros que tu não pode falar? Também. Eu só aviso para vocês que a gente inventou um aulão para ser a primeira aula da pós. Então, vai ser um evento, assim, maravilhoso, onde a gente vai estar dando uma aula top para vocês e vocês não podem perder. Vai ser o aulão da estética. Isso então, aí. Em breve a gente já vai abrir as fiquem inscrições ligados para esse aulão. Isso aí. Pessoal, eu queria, antes da gente se despedir, que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas, principalmente as pessoas que acompanham vocês, que fazem parte dessa comunidade, ou quem chegou hoje, nesse episódio aqui, e descobriu que aqui tem ouro de conteúdo para sua área de atuação. Deixa uma mensagem para nós. Leonel, vou começar pelo Leonel para inverter agora aqui. Credo. Já assim, de prima. É contigo, ó. Eu acho que assim, a diferença de quem chega lá, né, para a pessoa que às vezes vai desistir na metade do caminho, é que a pessoa que chegou, ela tentou. Ela tentou, ela fracassou, ela foi de novo e de novo. Então, assim, a primeira coisa que eu vejo é a persistência, é a tentativa, né? A tentativa de fazer algo diferente, né? Eu sempre costumo dizer, não tem oportunidade para mim, os meus alunos falam, não tem oportunidade para mim no mercado. Tudo bem, cria a tua. Cria a tua. Você tem uma cabeça pensante, você tem força de vontade, você acredita no teu negócio ou no teu produto, vá e faça viabilizar. Tente e não desista. E aí a segunda coisa é persistência. Não tem. O conhecimento técnico você sabe o que você precisa fazer. Né? Acontece que o que eu vejo é que muitas pessoas às vezes não estão dispostas a fazer aquilo que tem que fazer. Né? Abdicar de noite. Pagar o preço. Pagar o preço, exatamente. Então, assim, tentativa e persistência. Muita persistência. E o sucesso está ali. Só depende de ti. É verdade. O teu futuro sócio pode estar aí do teu ladinho, vocês se complementam e tu ainda não está sabendo.
Bom, o meu recado... A Grace, para vocês terem uma ideia, gente, após, né? Após eu tenho umas ideias mirabolantes, assim, da minha cabeça, que me surge. E para vocês terem uma ideia, após eu só avisei ela, Grace, te coloquei na pós. Foi assim, ó, e eu já tô contando contigo, então. Mas não sei o quê. Eu disse, não tem momento perfeito. Não tem momento perfeito. Vai ser agora e vai ser. Agora. Vai assim. É isso. Bom, empreender eu acho dificílimo, tem que ter muita coragem, mas quando a gente chega assim, ó, em pequenas coisas, tipo o convite que eu recebi essa semana, nos convidando para ir lá no evento, para estar entrevistando as pessoas, isso é muito bacana. Então, vale a pena. O desafio é grande e tu não te preocupa. Eu e o Leonel aqui, ó, muitos anos de experiência, a gente está segurando na tua mão e a gente vai te ajudar a percorrer o melhor caminho para o teu sucesso. Eu achei muito legal isso que tu falou de, às vezes, sempre com mensagens subliminares, né? Mas, às vezes, o teu futuro sócio está do teu lado e tu não percebe, né? E eu acho que o grande ponto, que eu empreendo desde muito cedo, negócios que deram certo, negócios que não deram certo, e faz parte, e eu acho que com isso, se tu tiver a mente aberta, tu cresce, né? No que deu certo e no que não deu certo, tudo é positivo para dentro do negócio, mas um dos grandes pontos que eu acho é, de fato, estar com um olhar para receber, sabe? Estar pronto para receber informações, pronto, olhar as coisas com um olhar de empreendedor, ver oportunidades, ao invés de ver o que todo mundo vê, enxergar oportunidades de negócio, oportunidades de produto, oportunidade de criação de parcerias, de levar o teu serviço para dentro de determinado lugar. Às vezes é tão difícil tu sair do zero para algo, mas entenda, tem tanta gente precisando e buscando. As pessoas sabem do seu próprio negócio, o resto é parceria, o resto é gente trazendo projetos. Então, seja criativo, acredita, vai lá e faz os seus projetos com outras pessoas. E, Vitor, tu falou tanto do olhar, e quando tu tiver dúvida, tu pergunta pro teu coração. Se ele palpitar, é esse o projeto que tu tem que fazer. Assim como o nosso coração palpitou naquele dia da nossa primeira reunião. É o famoso feeling, né? Cara, eu tenho um feeling aqui, aquela coceirinha, eu tenho que fazer, e isso é muito importante. Acredita e dá o suporte, fomenta essa coceirinha que dá. Né? Porque às vezes o cara, não, mas eu tenho que fazer todo um plano de negócio. Cara, tá bom, entendo a parte, não quero ir contra os administradores, cientistas da administração, faz parte do plano de negócio, mas, cara, tenta, faz um MVP, faz um pequeno, faz, sabe, um piloto, vai lá ver como dá, e quando tu vê que a coisa começa a rodar e ter tração, toca e vai adiante. Pessoal, que prazer conversar com vocês aqui hoje. Prazer é nosso. Lembrando aí, nos siga nas redes sociais, professora Grace Machado, Leonel Bosa, Instituto Thomas Bosa. Estou aí. E não esqueça, assine aqui o nosso canal, se inscreva, dê o seu joinha e coloque seu comentário aqui embaixo. Isso aí, gente. A gente vai finalizando por aqui, né? Então, quero deixar um beijo a todos vocês que estão nos assistindo aí. E dê o seu joinha, nos curta também no Spotify. Então, você que estiver viajando, pode ir ouvindo aí um bate-papo gostoso do Beleza Pod. Tá bom? Pessoal, obrigado pela oportunidade de ser o host substituto hoje, para poder dar voz para vocês, queridos. Eu, como ProHub, eu fico realmente muito feliz. Eu acho que não tinha pessoa melhor para fazer isso, né? Que não você, que nos recebeu lá de tão bem, tão maravilhosamente bem, que soube usar as palavras. É um exímio vendedor, né? Um comercial nato. E ver a evolução de vocês, a evolução do produto, ver vocês sendo convidados hoje para ir fazer cobertura de eventos, para conversar com palestrantes, para se relacionar com marcas que são fortes de mercado, me deixam muito orgulhosos disso. E a gente se sente muito honrado do Beleza Pod fazer parte da grade da ProHub. Parabéns, viu? Um beijo a todos e até o próximo Beleza Pod. Muito obrigada. Beijo.